tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa reflexão bíblica de hoje. Eu quero conversar com você sobre obediência. Não basta apenas falar, nós precisamos obedecer a Deus. Eu quero ler um texto que está em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. Aqui nós temos uma parábola. Jesus conta uma história para nos ensinar verdades espirituais. E o texto diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Então Jesus fez a seguinte pergunta: Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro. Aqui nós encontramos 2 tipos de pessoas: os obedientes e os desobedientes. E a pergunta que Jesus fez aqui é uma pergunta chave. Ele falou: qual dos 2 fez a vontade do pai? Nós temos aqui um pai com 2 filhos. O pai dá uma ordem, a mesma ordem para os 2 filhos. O primeiro, de imediato ele fala: não quero, não vou fazer isso. Mas depois ele se arrependeu e obedeceu ao pai. O segundo, no primeiro momento, ele expressou que iria obedecer ao pai. Ele falou: sim, eu vou. Mas na prática ele não obedeceu, ele não foi. E nós podemos observar a vida desses 2 filhos e pensar na nossa vida, com qual dos filhos nós nos identificamos? Será que somos aqueles que no final obedecem? Ou somos como o segundo filho, que falou: eu vou te obedecer, mas na prática não fez isso? E sabe, quando nós observamos a vida de Jesus, Jesus é o referencial de obediência a Deus. Se nós queremos realmente obedecer a Deus, precisamos olhar para a vida de Jesus. E é interessante que lá em João capítulo 6, no versículo 6, olha o que Jesus declara: Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha isso muito claro. Ele sabia que o propósito dele não era fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. E esse também tem que ser o nosso desejo, buscar fazer a vontade de Deus. Muitas vezes teremos que abrir mão da nossa vontade para cumprir aquilo que Deus quer. E por isso não basta apenas dizer que cremos em Deus. Nós precisamos obedecê-lo, porque a nossa fé se manifesta nas nossas atitudes. E sabe, como que nós podemos obedecer a Deus no mundo em que vivemos? Como que a gente pode colocar isso em prática? Eu acredito que nós devemos andar como Jesus andou. Se queremos realmente obedecer a Deus, nós devemos viver como Jesus andou. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz: Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Nós devemos viver como Jesus viveu. Então olha só, eu tenho um exercício para nós agora, neste momento. Compare a sua vida com Jesus. Imagine que Jesus hoje chegasse para você e falasse: olha, fique de lado, eu vou assumir tudo que você faz. Então Jesus assumiria o seu trabalho, as suas tarefas, tudo as suas responsabilidades. Então pense, como Jesus, no seu lugar, trataria a sua esposa? Como Jesus, no seu lugar, trataria os seus filhos? Como que Jesus, no seu lugar, lidaria com o seu trabalho? Agora, pense bem, como Jesus, no seu lugar, dirigiria o seu carro? Será que Jesus faria tudo o que nós fazemos? Ou ele agiria diferente? Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. A gente está pensando nisso como exercício, mas na verdade, a Bíblia nos ensina que nós devemos realmente deixar Cristo controlar a nossa vida. O apóstolo Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso deve ser uma realidade nas nossas vidas. Por isso, em todos os momentos, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Como que Jesus lidaria com essa situação? Eu acredito que se nós buscarmos colocar em prática isso nas nossas vidas, nós estaremos no rumo certo para cumprir a vontade do Pai. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida.